Bem-vindos aos Caminhos da Terra-média. Hoje vamos desvendar a verdade por trás de um dos maiores vilões da literatura e do cinema, Sauron, o Senhor do Escuro. Mas será que a série Os Anéis de Poder fez jus à sua história? Vamos explorar desde sua origem até os eventos cruciais da Segunda Era e comparar com o que vimos nas telas. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para mais vídeos sobre a Terra-média. Agora, vamos começar essa jornada. Sauron nem sempre foi o terrível Senhor do Escuro que conhecemos. Na verdade, ele começou como um ser de grande poder e sabedoria. Sauron, originalmente chamado Mairon, era um Maiar, um espírito poderoso servindo ao Vala Auli, o ferreiro dos Valar. Mairon tinha grande habilidade em forja e construção, o que o tornava um dos maiores artesãos de Arda. No entanto, foi sua ambição e desejo de ordem que o levou a ser corrompido por Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro. Durante a Primeira Era, Sauron foi o tenente mais leal de Morgoth, desempenhando papéis cruéis nas guerras contra os elfos e homens, incluindo a criação de fortalezas sombrinhas como Angband e o seu papel como Senhor de Tol Goroth, a Ilha dos Lobisomens. Mas ao contrário de Morgoth, Sauron nunca foi uma força de pura destruição. Ele era um mestre de manipulação e controle, um traço que usaria para continuar o seu domínio após a queda de seu mestre. Você pode ler mais sobre essas passagens em O Silmarillion, que ele detalha sua origem e como ele se corrompeu, e no Contos Inacabados, que traz passagens sobre as suas atividades sob o comando de Morgoth e seu papel como Senhor de Tol Goroth. Com a derrota de Morgoth no final da Primeira Era, Sauron não foi destruído. Ele escapou e permaneceu nas sombras, planejando sua ascensão durante a Segunda Era. Foi nessa era que Sauron se estabeleceu como o maior vilão da Terra-média. Ele assumiu a forma de Anatar, o Senhor dos Presentes. Disfarçado de um benevolente guia, enganou os elfos de Eregion, incluindo Celebrimbor, neto de Fëanor. Sobre essa fachada, Sauron ensinou aos elfos a arte de forjar os Anéis de Poder. Eles acreditavam que estavam criando artefatos para preservar os seus reinos, mas Sauron tinha outros planos. Ele secretamente forjou um anel em Orodruin, a Montanha da Perdição, para controlar todos os outros anéis. Quando ele colocou um anel, os elfos perceberam a traição e esconderam os 3 anéis élficos. Isso deu início à guerra entre Sauron e os elfos, na qual devastou Eregion e capturou Celebrimbor. Essa guerra foi um dos eventos mais trágicos da Segunda Era, levando ao declínio dos reinos élficos na Terra-média. Você pode ler mais sobre esses assuntos em O Silmarillion, que ele descreve o contexto da criação dos anéis e a guerra subsequente entre Sauron e os elfos. Em Contos Inacabados, expande o papel de Sauron como Anatar e sua relação com Celebrimbor, e também detalha a guerra entre Sauron e os elfos. Os Anéis de Poder e a Terceira Era, nos apêndices do Senhor dos Anéis, não na série, discute a guerra da Última Aliança e a queda de Sauron. Sauron manipulou os homens de Númenor na Segunda Era, sendo capturado pelo rei Ar-Pharazôn, mas rapidamente conquistando sua confiança. Ele corrompeu a nação de dentro, levando-a à sua destruição. Foi a queda de Númenor que marcou a queda temporária de Sauron, mas ele sobreviveu e voltou à Terra-média. Você pode ler mais detalhes sobre essas passagens em O Silmarillion no capítulo Akallabeth, que conta a destruição de Númenor, Contos Inacabados, que traz detalhes sobre a manipulação de Sauron e como ele destruiu Númenor, e Os Anéis de Poder e a Terceira Era, os apêndices do livro O Senhor dos Anéis, que vai abordar brevemente a queda de Númenor e suas consequências. Essa é uma passagem mais breve sobre esse assunto, que abordaremos em vídeos futuros. Sauron retornou à Terra-média após a queda de Númenor, e confrontou os Elfos e Homens da Última Aliança. No final da guerra, Isildur cortou um anel de sua mão, enfraquecendo Sauron, mas ele sobreviveu. Durante a Terceira Era, Sauron assume a forma de necromante em Dol Guldur, onde ele lentamente recupera o seu poder. Mais detalhes sobre essa passagem no livro O Senhor dos Anéis, os apêndices sobre a Última Aliança e o retorno de Sauron. O Silmarillion explica a Última Aliança
e a queda de Sauron na Segunda Era, e Contos Inacabados, que traz detalhes da Guerra da Última Aliança e da resistência de Sauron durante a Terceira Era. Agora, desviando um pouco das obras literárias, vamos falar um pouco dos paralelos com a obra Os Anéis do Poder, a série da Amazon Prime. Um ponto de divergência significativo é como Sauron é retratado. Na série, ele é mostrado sob o disfarce de Halbrand, uma figura mais humana com uma relação peculiar com Galadriel. Esse arco do personagem e a abordagem emocional são invenções da série, uma fanfic. Já que a obra original, Sauron era muito mais calculista e distante emocionalmente. A série também simplifica a criação dos Anéis de Poder. Nos livros, Sauron leva séculos manipulando os elfos, forjando alianças, usando sua forma de Anatar para ganhar a confiança dos maiores ferreiros élficos como Celebrimbor. Em comparação na série, o processo parece ser muito mais rápido e superficial. Outro ponto que causa estranheza é a insinuação de que Sauron foi torturado por Morgoth, o que contradiz completamente a relação de Sauron com Morgoth nos livros. Sauron foi um servo leal e não uma vítima. Ele serviu como general de Morgoth contra os elfos. Voltando às obras literárias, Sauron não se dá por vencido após a derrota temporária na Segunda Era. Com a queda de Númenor e a última aliança entre elfos e homens, Sauron sobrevive após Isildur cortar o anel. Ele assume um novo papel durante a Terceira Era. Ele ressurge como necromante em Dol Guldur, na Floresta das Trevas. E lá ele permanece escondido, corrompendo a região aos poucos, até que é revelado pelos magos, pelos elfos, que ele é de fato Sauron. A gente pode ver uma breve passagem sobre isso no filme O Hobbit, que tentou abordar essa incursão em Dol Guldur. Nesse período como necromante, é crucial para entender como Sauron manteve o controle através do medo e da escuridão, sem revelar sua verdadeira identidade até estar pronto para reerguer novamente como o Senhor do Escuro. Sauron é um dos personagens mais complexos e multifacetados da Terra-média. Ele não era apenas um vilão, mas um mestre da manipulação que buscava o controle total sobre o mundo. Embora a série Os Anéis de Poder tenha optado por uma abordagem simplista, mais emocional e romântica, a verdadeira essência de Sauron é muito mais sombria e calculada. Se você quiser mergulhar ainda mais a fundo nessas histórias, confira os links na descrição para adquirir os livros como Silmarillion, Senhor dos Anéis e Contos Inacabados, todos ótimos materiais sobre a vida de Sauron. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para mais vídeos sobre a Terra-média. Até o próximo vídeo, viajantes!